Olá para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta começando mais um especial de final de ano, onde a gente acompanha os principais setores do agronegócio do Brasil e claro que nosso destaque agora é café, a gente vai conversar um pouquinho sobre o café Conilon para entender como é que foi esse ano, mas principalmente porque a gente está num momento muito interessante para esse produtor, para esse mercado, oferta global aí está preocupando muito o mercado internacional, a gente tem bons preços, mas a gente precisa entender. E aqui no Brasil, qual é a realidade que a gente tem, como que nós fechamos a safra de 2023, quais são os desafios que a gente tem para 2024 e se de fato, né, nós temos mesmo um momento aí muito promissor para esse produtor, mesmo com as dificuldades climáticas que a gente sabe que continuam no radar. Para conversar com a gente sobre isso, já está conectado aqui comigo, quem vai falar é o seu Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel. Seu Bastianello, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes do Notícia Agrícola. Seu Bastianello, vamos lá então, né? Para a gente começar esse nosso especial de final de ano, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente um resumo de 2023, né? Já tem alguns anos aí que a gente vem falando bastante do café Conilon, foi um suporte importante diante da quebra aí do Arábica dos últimos anos, mas eu quero saber, safra de 2023, como é que a gente fechou ela, seu Bastianello? Virgínia, nós tivemos o balanço que a gente faz da safra de 2023, é que tivemos uma safra aí 20%, em torno de 25% a 30% menor do que a safra de 2022 no Espírito Santo. E os preços que nós tivemos não foram aqueles preços que a gente gostaria que tivesse, mas foram preços que tiveram alguma remuneração, considerando que nós tivemos uma queda significativa nos insumos, né? Então, o custo de produção em relação a 2022, ele ficou um pouco menor, por causa dessa queda dos insumos, mas os preços também tiveram uma queda significativa. E, seu Bastianello, essa queda de 20%, aí, um pouco mais de 20%, como que a gente justifica ela? Já era esperado que tivesse mesmo uma baixa na produção ou teve alguma coisa que aconteceu aí nesses últimos meses que justifica essa baixa? A gente já tinha uma previsão de queda de produtividade, sim. Tivemos uns períodos aí de fortes ventanias em 2022, período, principalmente o período de florada, isso acabou prejudicando de uma certa forma o pegamento do grão. A gente tinha uma expectativa de queda que não era nesse patamar aí que aconteceu, que nós estimamos aí em torno aí de 25 até 30% de queda na produção do Espírito Santo em 23 em relação a 2022. Mas ela aconteceu nesse patamar. E, seu Bastianello, o senhor falou de preço. E agora, principalmente nessas últimas semanas, na primeira quinzena aí, de dezembro, a gente está vendo um mercado subindo bastante para o Conilon. A gente tem uma preocupação muito grande com outras origens produtoras. E eu queria saber do senhor se de fato é um momento promissor para esse produtor, se traz boas oportunidades, já que a gente está vendo também, ao mesmo tempo, nesses últimos meses, uma participação do Brasil muito significativa no mercado internacional, né, seu Bastianello? Perfeito, perfeito, Virgínia. A avaliação que a gente faz é que o momento de preços realmente ele traz oportunidades para o produtor que ainda tem o café armazenado, né? E essa não é a realidade da maioria dos nossos produtores que precisaram vender o café para cumprir obrigações. E como a gente não tem tantas operações futuro de café para fazer as vendas nesse momento, então essa oportunidade muitas vezes o produtor não tem. Essa oportunidade que nós estamos tendo agora com essa alta de preço é para o produtor que tem o café estocado, que ele conseguiu cuidar das lavouras e saldar os compromissos dele e ainda ter essa reserva. Eu acho que está sendo uma oportunidade, nós estamos com preços ainda em ascensão, essa é a visão que a gente está tendo, e essa oportunidade que o produtor que tem o café, eu acho que é um momento adequado para ele avaliar a oportunidade e a possibilidade de venda desse café. Oportunidade, seu Bastianello, e essa visão que a gente tem de valorização, né, de tendência de pelo menos os preços continuarem nos patamares atuais. Essa é a visão da cooperativa também? O senhor acha que a gente deve virar o ano aí com
com essa negociação mais positiva para o produtor de Conilon? Olha, Virginia, a realidade é que a gente está vindo de preços, né, que não estavam tão remuneratórios. Então, se a gente teve aí nos últimos 20, 30 dias aí, um aumento aí de R$ 100 por saca de café, eu acho que é isso que chama atenção muitas vezes do produtor. Já que nós tivemos esse ajuste aí, muitos que estavam segurando o café para vender, e a gente teve essa percepção, né, produtor falando, olha, se chegar a tal valor, eu acabo vendendo café. Mas é a cultura do produtor de aguardar. Sempre o café está em alta, está em ascensão, ele vai segurando o café. E quando ele dá uma queda, normalmente ele corre para vender o café, né, uma ponta inversa. Então, sim, hoje eu acredito que em relação ao que nós tínhamos há 20, 30 dias atrás, é uma oportunidade, sim, de ganho. E, seu Bastianello, tem produtor com café ainda para vender? Tem sim, Virgínia. Nós temos aí um estoque. Hoje, se nós fizermos um levantamento nos armazéns da Coabrel, nós temos aí proporcionalmente o mesmo estoque que tínhamos em 2022, quando viramos a safra para 2023. Em dezembro de 2022, para hoje, proporcionalmente a mesma coisa. O que nós queremos dizer com isso? Como nós tivemos uma queda de safra aí, na Coabrel nós recebemos aí 20% menos café do que recebemos em 2022, hoje nós temos os 20% menos de estoque que tínhamos em dezembro de 2022. Tá. E, seu Bastianello, quando a gente fala em investimento por parte desse produtor, né? Ele tem feito, ele continua cuidando dessas lavouras? Qual que é a realidade que a gente tem? Virgínia, a percepção que a gente está tendo é que o produtor está cuidando. E aí eu falo isso embasado no consumo, né, de adubos, de defensivos. O produtor tem cuidado bem da lavoura. Ele tem combatido pragas e doenças, feito uma nutrição adequada da planta. Mas nós estamos passando um momento difícil, né, um momento atípico aqui na nossa região, que é o momento de estiagem. Nós estamos atravessando um período que é desde setembro agora de 2023, nós estamos aí quase meados de dezembro, com a precipitação muito baixa de chuvas. E isso chama muita atenção e já estamos tendo perdas significativas com relação à safra de 2024. Seu Bastianello, era justamente nesse ponto que eu queria chegar com o senhor, porque justamente eu acompanhei até o estado do Espírito Santo, né? Ele já alertou desse déficit hídrico e a gente tem uma memória muito recente de 2016, apesar de ser um cenário completamente oposto, já que hoje a gente tem a maior parte das lavouras irrigadas. Mas o senhor está me trazendo, então, que sim, é um ponto de preocupação essa atual condição climática aí para a área de Conilon, seu Bastianello? Realmente, Virgínia, isso gera preocupação, sim. Em 2014 a 2016, a situação foi um pouco diferente, porque nós tivemos 3 anos de déficit hídrico, onde os reservatórios eles foram esvaziando proporcionalmente, né, e durante esse período. O que nós estamos vivenciando agora é um período muito curto. Você vê que em setembro de 2023 nós tivemos aqui 40 milímetros de precipitação. Em outubro, por exemplo, nós tivemos 20 milímetros. Novembro nós não tivemos nada de chuva, é zero. E dezembro, até agora, nós estamos com 19,8 milímetros de chuva na região aqui de São Gabriel da Palha. Então, isso acumula um déficit hídrico, mas num período muito curto. E esse período ele é vital para a safra. Além disso, nós temos tido temperaturas altíssimas. Olha só para a gente situar, no mês de novembro, além de a gente ter zero de chuva, nós tivemos 6 dias com temperaturas acima de 40 graus. A planta não suporta isso. A planta, quando ultrapassa os 32 graus, ela suspende o metabolismo dela. Então, isso vai gerar desgaste, isso vai gerar estresse na planta, e ela, como uma forma de proteção, ela acaba jogando fora o fruto que ela tem e que está se desenvolvendo nesse momento. Nós estamos vivenciando um momento em que a planta precisa de umidade para poder encher o grão e fazer a granação dele, que acontece agora nesse período de final de dezembro, janeiro até fevereiro, que é o período que o grão está se formando. A umidade que a gente repõe para hidratar a planta através da irrigação, ela ajuda demais.
Mas como as temperaturas são altas e a planta acaba suspendendo esse metabolismo dela, aí vamos dizer 30% no ciclo aí de 24 horas, isso faz toda a diferença nesse momento. Então isso tem gerado um estresse na planta, a planta vai acabar se livrando do grão, que é até mesmo para se proteger. E isso a gente já tem observado perdas de produtividade para 2024. Seu Bastianello, a gente ainda não consegue falar em números, né, dessas perdas? Virgínia, a gente está fazendo uma estimativa. Tá. Isso pode ser para mais e isso pode ser para menos. Nós estamos estimando que nós já temos seguramente perdido ali 20% da safra prevista para 2024. Esses números podem ser maiores em determinadas regiões do Espírito Santo e podem ser menores também, porque nós temos algumas regiões do Espírito Santo que produzem conilão que nós tivemos um índice de precipitação um pouco maior do que nós temos aqui na região noroeste do estado, norte e noroeste. Então, essas regiões onde choveu um pouco mais e as temperaturas se mantiveram também um pouco abaixo do que nós estamos tendo aqui, possivelmente essas regiões terão perdas um pouco menores. Mas na região onde nós atuamos aqui, a gente está estimando aí uma média aí de 20%, podendo chegar aí até 25% de perda, já registrada. E, seu Bastianello, isso é muito ruim porque a gente vê um mercado demandando por esse café, né, seu Bastianello? Pois é, Virgínia, e isso gera também para a gente um momento ali de indefinição, né? Porque a gente não tem previsões de ter índices satisfatórios de chuva para esse período, esse final de ano. Temos algumas previsões, sim, de terem chuvas aí, mas chuvas aí na ordem de 20 milímetros, 30 milímetros para esse mês de dezembro. E isso, na verdade, é insuficiente para o déficit que nós estamos atravessando até agora. Então, é isso que gera maior expectativa da gente, nesse sentido de que a gente não consegue prever o que está por vir aí. E, seu Bastianello, diante desse cenário, tem alguma ação que o produtor possa tomar ou realmente a gente está naquele ponto de tem que esperar essa chuva chegar, não tem jeito, é o que a gente precisa fazer? Virginia, eu acho que essa pergunta é muito interessante e vale ressaltar, né, que Sim. é só o produtor mesmo que assume todos esses riscos que a gente está passando aqui e de um modo geral, né, nós plantamos, nós investimos e sem saber muitas vezes como é que vai se comportar clima, como que vai se comportar mercado. Mas o que nós estamos orientando ao nosso produtor é para que ele cuide da planta. A planta é o meio de subsistência dele. Se ele não dispensar os cuidados necessários para a planta, talvez os prejuízos que ele pode ter serão maiores. Então, mesmo num momento de indefinição com relação aos índices pluviométricos que nós podemos ter pela frente, principalmente para os produtores aí que ainda têm reservatórios de água, que a esmagadora maioria na região aqui, eu julgo que mais de 95% trabalha com irrigação e irrigação localizada, para que esses produtores continuem trabalhando, continuem hidratando a planta. Nós estamos vivendo num momento que deve ser focado para os equipamentos de irrigação, e aí eu falo que nós precisamos de trabalhar bastante uma irrigação eficiente, né, para que a gente consiga realmente hidratar a planta, fazer a alimentação, a nutrição das plantas, porque uma planta mal nutrida ela vai sentir mais, e aí ela vai trazer consequências para as safras futuras, e que também ele faça o combate às pragas e doenças, né? Porque é muito comum, num período em déficit hídrico, que algumas pragas atinjam, a planta acaba se tornando mais vulnerável a essas pragas. Então o produtor precisa ter esses cuidados, precisa ter essa atenção, porque o que nós acreditamos é que a chuva virá em breve, né? E que vai voltar a hidratar essas plantas e que a gente vai sim conseguir ter uma colheita razoável em 2024 aí, suficiente para a gente cumprir com as nossas obrigações e ter uma só para a gente fazer investimentos e fazer alguma reserva. Essa é a nossa expectativa, né? É isso que nós estamos aí orientando o nosso produtor, para ele não deixar de cuidar da planta, porque se ele não cuidar, eu acho que os prejuízos poderão ser bem maiores. Senhor Bastianello, eu gostaria de agradecer a participação do senhor e a parceria da Coabriel junto ao Notícias Agrícolas ao longo desse ano. A gente se falou algumas vezes.
Agradeço aqui em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, eu agradeço o time todo aí da Coabriel, e eu gostaria de deixar esse último espaço para o senhor deixar, de fato, uma mensagem para esses produtores que estão nos assistindo, porque o nosso público do café é muito fiel aqui, viu, seu Bastianello? Obrigado, Virginia. Eu acho que os agradecimentos são nossos aqui de nos oportunizar esse momento aqui de interagir com esse público do agro aí, que a gente, na verdade, fala a mesma língua, né? Independentemente das inúmeras regiões desse país aqui, nós conversamos a mesma linguagem, sofremos as mesmas dores, acho que isso é uma realidade. E o que eu quero dizer para os nossos produtores, aí eu falo da nossa região, do Brasil inteiro aí, é que a gente não pode desistir. Nós somos fortes, né? E independentemente das adversidades que a gente passa, a gente precisa ter a sabedoria necessária para conduzir o nosso negócio e despontar lá na frente, fazendo as nossas colheitas e tendo resultados positivos. Acho que todos nós almejamos isso, e é isso que a gente gostaria de desejar a todos os nossos produtores. Além, é claro, né, nós estamos vivenciando um momento especial, né, um momento de final de ano, um momento de a gente fazer um balanço das nossas ações, e aproveitar a oportunidade aqui de desejar a todos os produtores desse país nosso aí um Feliz Natal, e que tenhamos aí um ano de 2024 repleto de realizações, e que o nosso grande Deus derrame bênçãos sobre todos nós aí, para que realmente possamos conduzir as nossas atividades aí com saúde, com sabedoria, e que chegamos ao final do nosso ciclo produtivo com um resultado bacana no nosso bolso. Seu Bastianello, muito obrigada, espero o senhor aqui em 2024, mais uma vez, obrigada pela parceria de sempre, a gente se fala. Obrigado, Virgínia, um abraço a todos os ouvintes de Notícia Agrícola. Portanto, então, seu Bastianello, presidente da Coabriel, maior cooperativa de Conilon, que nós temos, e trouxe aqui pra gente, então, o relato, né, do que foi 2023 e principalmente os pontos de atenção para 2024. O produtor de Conilon, ele está vendo um momento muito interessante de mercado, porque os preços eles estão subindo bastante, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a safra do Vietnã e com a safra da Indonésia. São os dois maiores produtores de robusta do mundo. E diante dessa quebra na produção nesses dois países, que devem aí, de acordo com os números que a gente tem no mercado, produzir 6 milhões de sacas a menos nesse próximo ciclo, a gente tem o mundo demandando muito do café do Brasil. O Brasil, de fato, o Café Conilon vem participando bastante das exportações, reconquistou um espaço no mercado que havia perdido durante aquele período em que precisou suprir as demandas do Arábica aqui no mercado interno. O Conilon voltou com tudo para o mercado internacional, mas a gente tem uma preocupação muito grande também com a oferta do Brasil. Tá muito quente, tá calor, e o déficit hídrico, de acordo aqui com os dados da Coabriel, já é acentuado nas principais áreas de produção do país. Já se tem aí uma estimativa de quebra de safra de 20% na safra de 2024. Nós ainda estamos em dezembro, então esse número ele pode crescer. É um cenário preocupante, porque a gente tem um El Niño no radar que pode aí vir a agravar toda essa situação. Mas o seu Bastianello trouxe pra gente que é importante que o produtor continue participando e continue investindo e cuidando dessas lavouras para mitigar esses impactos. Bom, e eu sou Virginia Alves, eu agradeço aqui sua audiência e companhia, não só hoje, mas durante todo o ano de 2023. O mercado do café vai virar esse ano aí com bastante coisa para acompanhar. O mundo tá de olho na gente, como sempre, mas mais do que nunca o Brasil vem conquistando alguns espaços aí que antes não eram nossos, né? Então agora a gente tem espaço no mercado de Conilon, a gente tem muito espaço no mercado de café de qualidade, tem um mercado muito exigente, mas um Brasil com total potencial para continuar atendendo os mais de 150 países que anualmente recebem os cafés do Brasil, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e companhia, mas não sai daí que já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.